Cardeais finalizam os debates para a definição do perfil do novo Papa. Enquanto isso, o Vaticano aumenta a estrutura para fiéis acompanharem o conclave e o novo líder da Igreja Católica do Vaticano. Nosso enviado especial Eustáquio Ramos tem mais informações. Eustáquio, boa tarde para você aí. Boa tarde, aqui Júnior Moreira, bom dia para vocês aí no Brasil, 7h16 em Belo Horizonte, meio-dia 16 aqui no Vaticano, temperatura na casa dos 20 graus, céu com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Bom dia também para Cátia Pereira, para quem nos acompanha na Itatiaia. Olha, os cardeais que vão participar do conclave começaram às 10 da manhã. 12ª e última congregação, reunião preparatória para a escolha do novo Papa. Depois desse encontro, eles já podem se hospedar na Casa Santa Marta, onde o Papa Francisco, inclusive, morava, ao lado da Capela Sistina. Perceber, ao centro tem a Basílica São Pedro, ao lado a Capela Sistina e do outro lado a Casa Santa Marta de hospedagem dos cardeais. O conclave começa amanhã às 4h30 da tarde, horário do Vaticano, na Capela. Amanhã mesmo já haverá uma votação, mas é bem improvável que se escolha, que se anuncie o novo Papa amanhã. Isso deve acontecer na quinta ou na sexta-feira. Na penúltima reunião ontem, os cardeais voltaram a discutir temas espinhosos como migração, questão étnica e também guerras, inclusive com o testemunho de religiosos que moram em regiões afetadas pelos conflitos. E olha, o Vaticano está concluindo a instalação de um grande sistema de som com alto-falantes e telões aqui pela Praça São Pedro e também pelos arredores para que os milhares de fiéis possam acompanhar o anúncio do novo Papa. Bom, e a Itatiaia, que está aqui em Roma há 2 semanas acompanhando a despedida do Papa Francisco e o processo de escolha do novo Papa, continua a ouvir especialistas e estudiosos sobre o assunto. Estamos recebendo agora no Jornal da Itatiaia Dani Zaredini, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Ele é diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade e é professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar. Professor Dani Zaredini, já se falou em nome de possível Papa italiano, francês, ganhou força nas últimas horas também, das Filipinas, de Gana. Agora, o senhor está defendendo, está imaginando que o próximo Papa terá um perfil mais à esquerda, como o Papa Francisco? Quer dizer, o projeto dele terá continuidade na sua visão? Bom dia. Nos últimos anos, o catolicismo tem enfrentado vários desafios. E o maior deles é o avanço dos evangélicos, do islamismo, e a diminuição do catolicismo, principalmente na Europa. Então, a chegada do Papa Francisco foi muito importante porque ele vai aproximar o coração da igreja, principalmente dos pobres, dos marginalizados e das populações que vivem no sul global, América do Sul, América Latina, África, Ásia. E esse movimento foi muito relevante porque trouxe uma nova luz e um novo caminho para o catolicismo. Então, o Papa Francisco teve esse papel importante de tentar reacender e reaproximar a igreja dos fiéis, principalmente desse público mais próprio, né, do catolicismo que vive no sul global. E eu vejo que o novo Papa, ele vai ter de continuar essa tarefa do Papa Francisco. A maior parte dos cardeais que vão votar no conclave foram cardeais nomeados pelo Papa Francisco. Isso significa que a igreja ela vai ser marcada por uma perspectiva mais à esquerda, mas que é necessário uma igreja mais próxima dos pobres, não é? Uma igreja com mais consciência social, com consciência ambiental. Então, eu vejo que esse legado do Papa Francisco, ele vai continuar. Agora, professor Dani Zaredini, é bom lembrar que o Papa, além de ser chefe da Igreja Católica, ele é chefe de Estado do Vaticano, que é a menor nação do mundo. Mas apesar da extensão territorial pequena, o Papa, ele tem mais poderes que muitos presidentes de países grandes, países importantes, justamente porque ele é chefe da Igreja Católica? Muito difícil de separar política da religião, dependendo de qual religião. No início, o cristianismo primitivo, ele separava muito o que era questões do âmbito do espiritual e da política. Mas quando Constantino
resolve então transformar a igreja, o cristianismo, como a religião oficial do Império Romano, na verdade, Constantino acaba com a perseguição de cristãos a partir do Império Romano, né? E logo depois, os seus sucessores vão transformar o cristianismo na religião oficial de Roma e do Império Romano, tá certo? E a partir dali, o que nós temos é que a fé católica se torna extremamente importante no aspecto político. Então, aquela perspectiva de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela se transforma porque o cristianismo se torna a religião oficial do maior império do mundo, que era Roma. E o chefe de Estado hoje do Vaticano, ele é, ao mesmo tempo, um presidente e, ao mesmo tempo, o líder de uma grande igreja. E tem uma participação muitíssimo importante em vários aspectos. Então, ele é respeitado enquanto um chefe de Estado e ele é respeitado também enquanto um líder espiritual de uma das maiores igrejas do mundo. Um exemplo disso foi o papel do Papa João Paulo II, né, na mediação para tentar lidar com a questão da Polônia durante o período ali da União Soviética e o comunismo. Lembrar do papel do próprio Papa Francisco na tentativa de aproximar Cuba com os Estados Unidos, isso no período do Obama, e de várias outros exemplos que revelam a importância e o papel dos papas em assuntos das relações internacionais. Então é muito importante a gente ter em mente que não só do ponto de vista religioso, mas também político, como chefe de Estado, que eles são ouvidos sim, sua voz tem um impacto muito grande nos países, porque eles possuem um poder que muitos presidentes de outros países não possuem. E que poder é esse? É o poder de transcender as fronteiras dos Estados nacionais, por eles serem também representantes de uma fé que é global, que é universal. E, por fim, professor Dani Zaredini, eu queria que o senhor falasse sobre esse poder do Papa como religioso. É um poder inversamente proporcional ao tamanho do Vaticano, né? Que é uma minúscula parcela de Roma, mas em termos de poder, de influência, o Papa tem muito, porque ele representa quase 1,5 bilhão de católicos em todo o mundo. O Vaticano hoje representa uma fração do que já foi uma grande potência territorial da Igreja Católica no mundo. Final do século XIX, início do século XX e depois da Segunda Guerra Mundial. Esse aspecto territorial do Vaticano, enquanto uma força estatal, representante da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo, ele diminuiu bastante. Hoje é o tamanho de uma pequena propriedade rural. O Vaticano tem 0,44 km², significa aproximadamente 44 hectares o tamanho do Vaticano. É o menor, digamos assim, estado do mundo. Só que o presidente desse estado, ele não é um presidente simplesmente de 44 hectares. Ele é o líder de uma população que transcende as fronteiras do Vaticano e que atinge bilhões de pessoas no mundo inteiro, fiéis da Igreja Católica. Então, o Papa, ele possui ali poderes, né, de chefe de Estado, ele tem uma estrutura de Estado, ele toma decisões importantes do ponto de vista do Executivo, do Legislativo, né, e do Judiciário, junto com os seus respectivos ministros. Então, quando a gente pensa no Vaticano, mesmo com essa dimensão pequena, ele tem atribuições que são próprias de um Estado nacional. Ok, muito obrigado. Dani Zaredini, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade e professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar. A Itatiaia vai continuar acompanhando em tempo real os preparativos, a contagem regressiva para o início do conclave amanhã, 4h30 da tarde, horário do Vaticano, 11h30 da manhã, horário de Brasília, horário de Belo Horizonte, e os próximos passos, né? A expectativa para o anúncio do novo Papa, que deve, segundo os estudiosos, os analistas, ocorrer na quinta ou na sexta-feira.